seja bem-vindo a mais um vídeo do Vintage Câmera. Esse é o material que vamos precisar: uma capa dessas pretas que se encontra em qualquer papelaria, lápis, fita isolante, cola, uma régua e uma tesoura. E também vamos precisar do molde do Epson Scan para formatos 120, a moldura que vem junto com o aparelho. Pode ser de qualquer outro scanner. Vamos pensar que isso aqui, essa superfície branca, seja a superfície do vidro no scanner. Essa é a posição que fica no scanner, a posição da moldura do formato 120, e a mesma posição que vai ficar a moldura que você vai criar com a capa plástica. Bem, quando você corta mais ou menos nas dimensões do vidro do scanner e também faz o orifício de mais ou menos 6 centímetros, que é exatamente onde é feito o scan do formato 120, que é esse quadro aí, e mais essa pequena chanfradura na posição que inicia o scan, você vai ter exatamente o equivalente a mais ou menos 6 centímetros. Lembrando que o negativo 4x5, o negativo ele tem mais ou menos 10 por 12,5, por isso que ele só vai escanear metade da imagem. O que você vai precisar também é um pedacinho plástico, colar mais ou menos com a distância de 13 centímetros entre as laterais, para que você possa deslizar o negativo 4x5 para fazer a primeira metade e depois a segunda metade, como vai ficar demonstrado aí no vídeo. Você vai colocar sempre com o lado brilhoso do negativo para baixo, que é o lado que vai ser escaneado. Vejam, tem aquela chanfradura, e no seu polegar seria exatamente essa parte mais brilhosa que vai ficar para baixo do vidro do scanner. Então você faz a primeira metade do scan do negativo. Depois de processar essa primeira metade e digitalizar, você desliza lateralmente para fazer a segunda metade. E é tudo isso que você precisa: duas imagens, mais ou menos equivalente à metade do tamanho do negativo, que vão ser feitas a união no aplicativo que você desejar, no meu caso o Photoshop. Então, ao invés da moldura original do formato 120, colocamos a moldura que foi construída artesanalmente. Então basta tirar, vai preencher mais ou menos todo o vidro, fica mais ou menos o tamanho de uma folha A4, e vejam que fica exatamente na mesma posição que fica a moldura do formato 120. Agora basta colocar o negativo para fazer a primeira metade. Depois que fizer o scan, digitalizar essa primeira metade, a gente vai fazer a segunda metade do negativo. Então, só levar para o seu aplicativo de preferência, fazer a captura da imagem, é apenas uma pré-visualização, depois processo de digitalização. Aqui eu estou usando o Epson Scan versão 2, que já vem no próprio equipamento. No meu caso é o Epson Scan V550. Então ele já pré-visualizou a primeira metade. Você vai selecionar a área que você quer, no caso toda a área você quer digitalizar. Então veja que ele pegou ali metade, é uma imagem de alguns barcos, e basta digitalizar. Aqui eu estou fazendo em formato TIFF para poder permitir uma edição depois no Lightroom. Então esse processo todo começa no aplicativo da própria Epson, o V-Scan, e depois eu levo apenas no Photoshop para ele fazer a mesclagem das duas fotos em uma só, que é um processo automático que o Photoshop faz, mas existem outros aplicativos que fazem essa mesma junção de duas imagens. Depois de fazer as duas junções de imagens dentro do Photoshop, você leva isso para o Lightroom ou qualquer outro
editor de imagens para você fazer a pós-produção. Ele já está terminando aqui a primeira metade. Já salvou a imagem TIFF. Depois basta abrir o scan, arrastar lateralmente. Por isso que precisa do trilho, para que ele fique mais ou menos na mesma posição e bem próximo do vidro. Agora é só pré-visualizar, depois digitalizar essa segunda metade. No caso da segunda imagem, você não precisa mais selecionar a área que você quer escanear, porque ele já guardou da imagem anterior. E aí o processo é mais rápido ainda, é só clicar em digitalizar, porque já vai estar selecionado. Pode fazer uma mudança de posição, mas eu não me preocupo com isso no momento do scan. Depois faço lá na edição no Photoshop ou no Lightroom. Então é um processo que parece ter alguma complexidade, mas isso é quase que automático. Isso faz em alguns poucos minutos. Você consegue escanear um negativo 4x5 sem ter que investir na compra de um V800 ou outros equipamentos que são mais caros e que escaneiam tamanhos maiores do que o formato 135 e o 120. Claro que no meu caso, como eu não uso tanto assim, eu não fotografo tanto em grande formato, esse processo fica tranquilo, sem a necessidade de um scan profissional. Então já está terminando a digitalização, salvou então as duas imagens lá no equipamento que você estiver utilizando. Então são aquelas duas imagens. Depois basta você ir no Photoshop, seleciona automatizar, arquivo, automatizar, foto merge, seleciona as duas imagens, deixa marcado ali embaixo a opção mesclar. É um processo extremamente simples. Seleciona as duas imagens, basta dar OK e aguardar a realização da mesclagem das duas fotos. Então ele já fez, vejam que fica perfeito. Eu não faço nenhuma edição no Photoshop, apenas salvo em formato TIFF e aí passo a trabalhar no Lightroom. Se você já usa o Photoshop, você pode terminar a edição aqui mesmo, mas no meu caso eu prefiro o Lightroom. Salvou o TIFF, agora é só ir no Lightroom, importar aquela imagem para o álbum que você estiver utilizando. Bem, aqui nesse exemplo eu vou fazer uma edição bem básica, apenas o crop, para ajeitar a foto, o horizonte. Então estou aqui importando essa foto que acabamos de juntar no Photoshop a um álbum que já existia. Seleciono aí o tamanho, o corte para 4x5, no caso 5x4, porque é uma foto horizontal feita com a Graflex. Ajusto o crop, o horizonte. Vou colocar aqui na edição apenas no automático, tirar um pouco aqui a exposição, é só para um exemplo, aumentar um pouco o contraste, umas pequenas manchas ali do negativo e pronto, é só salvar e exportar essa imagem e o processo está terminado e repete o processo para os próximos negativos 4x5. Então era isso, espero que tenham gostado. É um processo obviamente que artesanal para quem não quer ou não pode investir agora num scan que faça diretamente usando as molduras próprias no formato 4x5, 8x10 e outros tamanhos do grande formato. Obrigado, se gostou, compartilhe e
sempre acesse os vídeos do Vintage Câmera.